Olá, professor Luan Martins na área e esse é o canal Determina. Começamos hoje, pessoal, a correção da semana 1 do PET 4 do 8º ano do ensino fundamental. Pessoal, se vocês ainda não são inscritos no canal Determina, peço que se inscrevam e ativem o sininho para receber notificações futuras. Isso ajudará muito o nosso projeto. Então vamos à correção? Começando então, pessoal, vamos ler a questão número 1. Observe que cada um dos polígonos abaixo. Pessoal, esse que está nessa frase, eu vou cortar ele e vai ficar assim. Observe cada um dos polígonos abaixo. Vocês podem fazer isso no PET de vocês também, tá bom? Descubra o nome do polígono, o número de lados e a soma das medidas dos ângulos internos de cada um. E registre essas informações no quadro abaixo. Estão aqui, pessoal, todos os polígonos e nós temos aqui agora nessa página aqui o quadro, tá bom? Observem esse primeiro polígono aqui. Vocês podem contar comigo nessa animação que ele possui 5 lados. 1, 2, 3, 4 e 5. Qualquer polígono que possui 5 lados, pessoal, ele é chamado de pentágono, como eu mostro na animação. Agora, pessoal, a gente vai calcular a soma das medidas dos ângulos internos, como mostra aqui, pessoal, essa parte da tabela, tá ok? A soma dos ângulos internos de qualquer polígono convexo é dada por isso daqui. S significa soma, é igual, abre parênteses, N, que é o número de lados desse polígono, menos 2, fecha parênteses, vezes 180. Tá bom, pessoal? E observem que o pentágono, como ele possui 5 lados, N será igual a 5. Assim, pessoal, nós vamos trocar esse N aqui por quanto? Por 5, como eu mostro na animação. E 5 menos 2 aqui, pessoal, dá quanto? Nos dá 3. Observem. 3 vezes 180 agora. E 3 vezes 180 é igual a 540 graus. Logo, pessoal, a soma das medidas dos ângulos internos desse pentágono é igual a quanto? É igual a 540 graus, tá bom? Agora, pessoal, a gente vai descobrir o nome desse polígono aqui. E observem, pessoal, que ele possui 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, como eu mostro na animação. Logo, pessoal, um polígono que possui 6 lados é chamado de hexágono. E a quantidade de números de lados dele é igual a quanto? É igual a 6. Da mesma forma que a gente fez para o pentágono, vamos calcular a soma das medidas dos ângulos internos desse polígono. É dado por aquela fórmula que eu mostrei para vocês. S é igual, abre parênteses, N menos 2, fecha parênteses, vezes 180 graus. Como N aqui, pessoal, o número de lados desse polígono é igual a 6, vamos trocar esse Nzinho aqui que eu passo o cursor do mouse por quanto? Por 6, como eu mostro na animação. Aí ficará 6 menos 2 vezes 180. Vamos lembrar que primeiro resolvemos o parênteses e 6 menos 2 é igual a 4, como eu mostro na animação. Aí ficaremos com 4 vezes 180 graus, e isso é igual a 720 graus. Vamos colocar isso na tabela. Continuando, agora percebam que nós temos agora um polígono de 7 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E esse polígono é chamado de heptágono. Qualquer polígono que possua 7 lados é conhecido como heptágono, como eu mostro na animação. Vamos calcular agora a soma das medidas dos seus ângulos internos. Nós sabemos que N é igual a 7, como mostra aí a animação. Vamos pegar aquela fórmula e no lugar de N, como eu mostro com a setinha, você vai trocar esse N por quem? Por 7. E 7 menos 2, que está dentro do parênteses, dá quanto? 5. Depois a gente vai multiplicar 5 vezes 180, e isso nos dá 900 graus. Colocando na tabela, agora a gente vai para o próximo. Percebam que agora o polígono é um octógono, pois ele possui 8 lados. Observem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados, como eu mostro na animação. Logo, pessoal, como eu disse para vocês, esse polígono é um octógono, pois ele possui 8 lados. Logo,
Como n é igual a 8, vamos colocar no lugar desse n aqui da fórmula 8. Foi embora a fórmula e voltou com o número 8 no lugar do n. 8 menos 2 aqui nos dá 6. E 6 vezes 180 dá quanto? 1080 graus, como eu mostro na animação. Coloca isso na tabela. Continuando, agora a gente tem um polígono de 9 lados. Observem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse polígono é chamado de eneágono. Qualquer polígono que possua 9 lados é chamado de eneágono. Vamos calcular agora a soma das medidas dos ângulos internos. Como n é igual a 9, nós vamos trocar esse n por 9. Observem, voltou como 9 na fórmula. E 9 menos 2 é igual a quanto, pessoal? É igual a 7. Observem que 7 vezes 180 é igual a 1260 graus. Vamos colocar isso aqui na tabela. E por último, nós temos um polígono de 10 lados. Logo, esse polígono se chama decágono, pois possui 10 lados. Como n é igual a 10, pessoal, vamos aplicar novamente a fórmula. No lugar de n, a gente troca e põe 10. Observem na animação. Ficará 10 menos 2 vezes 180. Nós resolvemos primeiro o parênteses. 10 menos 2 é 8. Observem, e 8 vezes 180 é 1440 graus. Está aqui a nossa resposta completinha da questão número 1. Vamos agora para a questão número 2. Agora, pessoal, nessa questão número 2 aqui, nós devemos completar as lacunas abaixo. Observem. O pentágono é um polígono de 5 lados e de 5 ângulos internos. A soma de seus ângulos internos a gente já fez anteriormente, é igual a quanto, pessoal? A 540 graus. E a soma de seus ângulos externos é 360 graus. Pessoal, a soma dos ângulos externos de qualquer polígono convexo é igual a 360 graus. Se o pentágono for regular, o que é um polígono regular? Ele possui todas as medidas dos seus lados iguais e dos seus ângulos internos também iguais. Cada ângulo interno mede. Como é que a gente calcula? Nós vamos pegar, pessoal, usando a formulinha que eu vou mostrar para vocês aqui no canto inferior direito aqui, pessoal, onde eu mostro o mouse. A medida dos ângulos internos de qualquer polígono regular é dada por, eu vou chamar de AI, que é ângulo interno, é igual a soma das medidas dos ângulos internos, que eu chamei de SI, dividido por N. Esse N é o número de lados do polígono. Observem que nesse caso nós temos 540 dividido por quanto? Por 5. 540 é a soma dos ângulos internos desse pentágono dividido pela quantidade de números de lados que tem o pentágono, que é 5. E 540 dividido por 5, isso nos dá quanto, pessoal? 108 graus, tá bom? Agora, pessoal, ele está falando o seguinte aqui. E cada ângulo externo mede. Pessoal, a medida do ângulo externo de um polígono. Vamos lembrar aqui, pessoal, que os ângulos internos e externos, que são o que? Adjacentes em um polígono, nesse caso no pentágono, eles são o que? Suplementares. Significa que a soma das medidas desses ângulos é igual a 180. E observem que o ângulo interno mede quantos graus? 108 graus. Logo, 108 graus para chegar a 180, falta quantos? Observem na animação. 180 menos 108, isso nos dá 72 graus. Tá ok, pessoal? Continuando. Vamos agora fazer a mesma coisa para o hexágono. Ele é um polígono de 6 lados, ou seja, também possui o que? 6 ângulos internos. A soma dos seus ângulos internos nós já vimos na questão número 1 que essa soma dos ângulos internos é igual a 720 graus e a soma dos seus ângulos externos é 360 graus. Agora aqui, pessoal, a mesma coisa. Se o hexágono for regular, significa que todos os lados do hexágono são iguais. Além disso, cada ângulo interno tem a mesma medida. E note que essa letra B pediu. Cada ângulo interno mede. Vamos completar aqui
com a medida de cada um dos seus ângulos internos. Você pega, que nem eu disse para vocês anteriormente, o ângulo interno é igual à soma dos ângulos internos desse hexágono, que é 720 graus, e divide pela quantidade de lados que tem esse hexágono, que é 6. 720 dividido por 6 nos dá 120 graus. E cada ângulo externo mede, e como os ângulos internos e externos adjacentes eles são suplementares, quer dizer que a soma deles é igual a 180. Quanto que falta para 120 chegar a 180? Eu escutei aí 60. 180 menos 120 é 60 graus, como eu mostro na animação. Vamos fazer a mesma coisa para o heptágono. Ele é um polígono de quantos lados? 7 lados, ou seja, ele possui também 7 ângulos internos. A soma de seus ângulos internos é calculada na questão número 1, pessoal, 900 graus, e a soma dos seus ângulos externos é 360 graus. Se o heptágono for regular, cada ângulo interno mede, vamos calcular aqui, pessoal, vamos dividir 900 dividido por quanto? Por 7. Isso nos dá 128,57 graus aproximadamente. E cada ângulo externo mede quanto que falta para 128,57 chegar a 180 graus. É só vocês fazerem 180 menos 128,57, como eu mostro na animação. E isso nos dá 51,43 graus. Para o octógono, pessoal, é um polígono de quê? De 8 lados e de 8 ângulos internos. A soma dos seus ângulos internos é, nós já vimos na questão número 1, 1080 graus. E a soma de seus ângulos externos é 360 graus, respeitando a teoria que eu já apresentei para vocês. Se o octógono for regular, cada ângulo interno mede, vamos pegar 1080 graus, dividir por quanto? E dividir por 8. Isso é igual a quanto, pessoal? 135 graus cada ângulo interno do octógono. E cada ângulo externo mede, pessoal, vamos fazer 180 menos 135. Isso é igual a quanto? A 45 graus. Vamos lembrar que o ângulo externo e o ângulo interno adjacentes, eles são suplementares, tá bom? Continuando, o decágono é um polígono de 10 lados e de 10 ângulos internos. A soma de seus ângulos internos é 1440, como a gente já viu na questão número 1, e a soma dos seus ângulos externos é 360 graus. Se o decágono for regular, cada ângulo interno mede, vamos pegar 1440, que é a soma de seus ângulos internos, e dividir por 10, que é a quantidade de lados desse polígono. Isso nos dá 144. E cada ângulo externo mede quanto que falta para 144 chegar em 180, pessoal? Falta o quê? Falta 36 graus, pois 180 menos 144 é 36 graus, como eu mostro para vocês na animação. E por último, nós vamos calcular aqui o do dodecágono. Ele é um polígono de 12 lados e 12 ângulos internos. A soma de seus ângulos internos é, na questão número 1, a gente não tinha a soma dos ângulos internos do dodecágono, ou desse polígono de 12 lados. Pessoal, como é que a gente faz? Observem na animação. A soma dos ângulos internos é dado por n-2 vezes 180. Esse n aqui, pessoal, é a quantidade de lados de um polígono, que é 12. Então, a gente vai trocar n por quem? Por 12. E observem que 12 menos 2 é 10. Ficará assim, observe na animação, 10 vezes 180, e 10 vezes 180 é igual a 1800 graus. Essa aqui é a soma dos ângulos internos desse polígono. E a soma dos seus ângulos externos é 360 graus. Se o dodecágono for regular, cada ângulo interno mede. Outra continha, pessoal, vamos pegar 1800 e dividir por 12. E isso nos dá 150 graus. E cada ângulo externo mede 150 mais 30 é igual a 180. Ou seja,
Para 150 graus chegar em 180, falta quantos graus? Falta 30 graus. Lembrando que o ângulo externo e o ângulo interno adjacentes medem quanto? São suplementares. A soma deles medem 180 graus. Pessoal, nessa questão número 3, observe o seguinte. Desenhe as diagonais nos polígonos abaixo e complete as lacunas para cada frase ficar correta. Eu vou fazer de forma diferente. Primeiramente, eu irei completar as lacunas desse item A da questão número 3. Depois, pessoal, eu irei desenhar aqui para vocês as diagonais. O octógono regular de lado medindo 1 centímetro possui perímetro igual a... O que é perímetro, pessoal? É a soma das medidas de todos os lados desse polígono. Como o octógono é regular, todas as medidas dos lados desse octógono são iguais. Como, pessoal, cada lado desse polígono regular aqui, que é o octógono, mede 1 centímetro, é só a gente somar 1 centímetro 8 vezes. 1 centímetro, mais 1 centímetro, mais 1 centímetro, mais 1 centímetro, e assim por diante. Ou fazermos 1 vezes 8. E 1 vezes 8 é igual a quanto? A 8 centímetros. Tá bom, pessoal? Depois disso, pessoal, ele pergunta aqui, e diagonais? O que a gente tem que preencher aqui, pessoal? É a quantidade de diagonais que possui quem? Esse polígono regular aqui. Vamos lembrar aqui, pessoal, de uma fórmula? Nós temos aqui, pessoal, uma fórmula para calcularmos o número de diagonais de qualquer polígono convexo que possui mais de 3 lados, tá bom? Vamos lembrar que o triângulo não possui o quê? Diagonais. A partir dos polígonos de 4 lados, você consegue determinar quantas diagonais possui esses polígonos. E observem que a fórmula é n, que é o número de lados do polígono, vezes, abre parênteses, n menos 3, fecha parênteses, tudo dividido por 2. Esse polígono aqui, pessoal, nós sabemos que ele possui o quê? 8 lados. Então, n é igual a 8. Observem na animação. Vamos trocar esse n aqui, pessoal, por quanto? Por 8. Observem que ficou 8 vezes 8 menos 3. Nós resolvemos primeiro o parênteses. 8 menos 3 nos dá quanto? Eu escutei aí? 5. Observem. Nos dá 5. Ficamos com 8 vezes 5. E 8 vezes 5 é quanto, pessoal? 40. E 40 dividido por 2, isso é igual a quanto? Isso é igual a 20. Ou seja, o octógono possui 20 diagonais. Continuando, a soma de seus ângulos internos é... A gente já fez isso na questão número 1, pessoal. E isso nos dá quanto? 1080 graus. E de seus ângulos externos? A soma dos ângulos externos de qualquer polígono convexo é igual a 360 graus. Cada ângulo interno mede, nós já vimos isso na questão número 2, 135 graus. E cada ângulo externo mede 45 graus. Continuando. Agora, pessoal, nós vamos desenhar agora as diagonais desse polígono, tá bom? Nós sabemos que qualquer segmento de reta que une dois vértices não consecutivos de um polígono, ele é o que? Ele é chamado de diagonal desse polígono. E observem aqui, pessoal, nesse polígono, e notem os vértices A, B e C. Quero mostrar para vocês, pessoal, que o vértice A e B, eles são consecutivos, mas o vértice A e C, como eu mostro na animação, não são consecutivos, por isso podemos ligá-los. Se eu criar mais um vértice aqui, o vértice D, podemos ligar o vértice A ao vértice D, que também será outra diagonal, e assim por diante, pessoal. Observe que eu desenhei aqui, pessoal, 3 diagonais. E observem, pessoal, como a gente já calculou, esse polígono possui quantas diagonais? Ele possui quantas? 20 diagonais, como eu mostro com o mouse. Então, vamos desenhar essas 20 diagonais. Estão aí, pessoal, as 20 diagonais desse polígono desenhadas. Pessoal, faça esse desenho das diagonais com cuidado, tá bom, pessoal? Continuando. Pessoal, aqui no item B da questão número 3, observe que nós temos um polígono de quantos lados? Eu escutei aí 5 lados. E esse polígono é o pentágono. Porém, nós vamos trabalhar aqui com polígonos regulares, tá bom? Por isso, pessoal, eu irei colocar aqui pentágono regular, de 1,5 centímetros de lado. Possui perímetro igual a
Vamos lembrar aqui, pessoal, que perímetro é a soma de todos os lados desse polígono. Observe a animação. 1,5 mais 1,5 mais 1,5 mais 1,5 mais 1,5. Isso nos dá 7,5 centímetros. E ele possui quantas diagonais? Observem, pessoal, que para calcular as diagonais, eu irei fazer assim, ó. Notem, a fórmula para calcular as diagonais de um polígono não é essa daqui? N vezes n menos 3, tudo dividido por 2. E lembrem-se que esse polígono aqui possui quantos lados? 5. Então, n é igual a 5. No lugar de n, eu coloco 5, como eu mostrei aqui para vocês. E notem, nós fazemos primeiro o parênteses. 5 menos 3 é 2. Isso ficará 2 vezes 5, ou 5 vezes 2, que dá quanto aqui, pessoal? Dá 10. E observem que a gente vai dividir quanto? 10 por 2. E isso nos dá 5. Ou seja, o pentágono possui 5 diagonais. A soma de seus ângulos internos é calculada na questão número 1, 540, e de seus ângulos externos é 360 graus, como a gente já viu anteriormente. Cada ângulo interno mede, como que a gente fez na questão número 2, pessoal, cada ângulo interno é 540 dividido por quanto? Por 5, isso nos dá 108 graus, e cada ângulo externo mede quanto, pessoal? 72 graus. Agora, pessoal, nós devemos desenhar as 5 diagonais. E observe aqui, pessoal, ligarei 2 vértices não consecutivos, como eu mostro para vocês, e irei fazer isso, pessoal, até chegar nas 5 diagonais, como eu mostro para vocês, pessoal. Continuando, pessoal, letra C, o triângulo, como a gente está trabalhando com polígonos regulares, todos os lados aqui do triângulo são o que, pessoal? São iguais. Então, o triângulo que possui todos os lados iguais é o triângulo que? Equilátero, de 3,7 centímetros de lado, possui perímetro igual a, vamos somar aqui, os 3 lados, 3,7 mais 3,7 mais 3,7. Isso nos dá 11,1 centímetros de perímetro. E ele não tem o que? Diagonal. Como eu já disse para vocês, polígonos que possuem diagonais são polígonos que possuem 4 lados ou mais, pessoal. A soma de seus ângulos internos é quanto, pessoal? É 180. A gente trabalhou muito isso no PET 2. E de seus ângulos externos é 360 graus. Cada ângulo interno mede quanto, pessoal? É só pegarmos, pessoal, 180 e dividir por quanto? E dividir por 3. Isso nos dá 60 graus. E cada ângulo externo mede quanto, pessoal? Observe o seguinte, o ângulo externo e o ângulo interno, pessoal, adjacentes, são suplementares. A soma deles é igual a 180. Quanto que falta para o 60 chegar em 180? Eu escutei aí 120? Pois 180 menos 60 é igual a 120 graus. Pessoal, encerramos assim a correção da semana 1 do PET 4 do 8º ano. Se você ainda não é inscrito no canal Determina, peço que se inscreva e ative o sininho para receber notificações futuras. E curta e compartilhe essa videoaula, pessoal, para todos os seus amigos. Até a próxima e bons estudos!